Olá, meus alunos do nono A e B. Olha só, eu vou começar agora a videoaula referente ao conteúdo de média aritmética, mediana e moda. Eu coloquei aqui um exercício logo de início bastante básico para a gente pegar o embalo. Olha só, na alternativa A eu tenho os números 3, 6, 1, 9, 10, 14 e 6. Olha só, primeiramente, para calcular a média, eu tenho que somar todos os algarismos e dividir pela quantidade. Somar o 3 mais 6 mais 1 mais 9 mais 10 mais 14 e mais 6. Agora eu tenho que dividir por quanto? É só contar quantos algarismos eu tenho. Você vai ver que são 7. Então você vai ter esse cálculo aqui, olha só. Tá vendo aí que eu estou somando todos os algarismos e dividindo por 7? Quando eu somar, eu vou chegar a 49 dividido por 7. Facilmente você vai fazer essa conta, que eu já coloquei aqui para você não ter dor de cabeça. Você vai ver que 49 dividido por 7, a média aritmética vai ser 7. Partindo para a mediana, você tem que ter cuidado. Para determinar a mediana, antes você tem que colocar na ordem crescente ou decrescente. Colocar o quê? Os valores que apareceram no exercício. Nesse caso aqui, nós teremos o primeiro algarismo, número 1. Logo em seguida, o 3, o 6, repetimos o 6 de novo, o 9, o 10 e o 14. Olha só, quando a quantidade de algarismo for ímpar, você vai apenas detectar o número que ficou no meio. No caso aqui, 3 algarismos para um lado e 3 algarismos para o outro. Então, obviamente, a mediana será o termo do meio, mediana igual a 6. Já a moda é aquele valor que aparece com maior frequência, aquele valor numérico que apareceu mais vezes. Qual é o número aqui que aparece com maior evidência? Note que é o 6. Ele se repete 2 vezes, então a moda é 6. Finalizando assim a alternativa A. Já na alternativa B, você vai ter os números 2, 3, 2, 3 de novo, 4, 4, 6 e 8. Então vamos repetir. Média aritmética é a soma de todos os algarismos dividido pela quantidade. Se você fizer isso, você vai chegar no seguinte cálculo. Você vai ver, 2, 3, mais 2, mais 3, mais 4 de novo, mais 6, mais 8. Eu vou somar todos os algarismos e dividir pela quantidade. 32 dividido por 8. Facilmente você vai chegar à conclusão que a média aritmética é 4. Se você contar aqui, você vai ter 8 algarismos. Então, primeiramente, coloca na ordem crescente ou decrescente e escolhe o do meio. Porém, nessa alternativa B, você não vai conseguir detectar o termo do meio. Quando você tiver uma quantidade par de números de algarismos, você não vai conseguir detectar o valor do meio. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar os dois valores do meio, que no caso aqui é 3 e 4, somar e dividir por 2. Então, quando você tiver uma quantidade de algarismos par, aí sim você vai calcular a mediana, ficando assim, com 3 mais 4 dividido por 2 igual a 3,5, calculando, fechando aí a mediana. Moda é o que? É o valor, ou então os valores que aparecerão com maior frequência. Nesse caso da alternativa B, o 2, o 3 e o 4 apareceram 2 vezes, então os 3 estão com maior evidência. Assim serão a moda, o 2, o 3 e o 4. Vamos para a questão de número 2. Aqui no enunciado da questão 2 diz assim: os Jogos Pan-Americanos de 2007 foram realizados no Rio de Janeiro. Os 5 primeiros classificados e as respectivas quantidades de medalhas são mostradas no quadro abaixo. Calcule a média de medalhas de ouro, prata e de bronze conquistada por esses países. Então, em primeiro lugar está os Estados Unidos, em segundo, Cuba, terceiro, Brasil, quarto, Canadá e quinto, o México. Ao lado, em cada coluna aqui, está dizendo a quantidade de medalhas de ouro, prata e bronze. Então, aqui, primeiramente nós vamos calcular a média aritmética de ouro, depois de prata e depois de bronze. Para calcular a média aritmética de ouro, nós vamos usar essa coluna aqui. Já referente à média aritmética envolvendo a prata, nós vamos usar essa coluna aqui. E a do bronze, nós vamos usar essa outra coluna. Então vamos começar. Olha só, aqui para calcular a média aritmética de ouro envolvendo todos os países, nós vamos somar todos os números dessa coluna aqui. Então vou somar o 97 mais o 59, mais o 54, mais 39 e mais 18. Só que eu tenho que dividir por quanto?
pela quantidade de países que está aqui na tabela. Então não foram 5, então eu vou fazer esse somatório e dividir por 5. Vamos ver o resultado. Veja só, quando eu somei aqui todos os valores, eu obtive 267 e vou dividir por 5, chegando finalmente na média de medalhas, que foi 53,4. Já aqui na média aritmética envolvendo a prata, eu vou fazer a mesma coisa. Então você vai ter a chance de praticar aqui, ó, a média aritmética 3 vezes. Então não pode dar bobeira na prova, certo? Aqui, olha só, vou somar todos os valores dessa coluna aqui, ó. 88 mais 35, mais 40, mais 43, mais 24. Isso vai me dar o seguinte cálculo, olha só. Note aqui que eu estou somando 88 mais 35, mais 40, mais 43, mais 24 e dividindo pela quantidade de países, que também, obviamente, 5. Eu vou ter aí, ó, a média aritmética de 46. Já aqui finalizando a questão, a média aritmética do bronze, eu vou somar todos os valores dessa coluna, 52 mais 41 mais 67 mais 55 mais 30 e também dividir por 5, chegando nesses cálculos aqui. Olha só, quando eu fizer todo o somatório, eu vou chegar a 245 dividido por 5, finalizando em 49. Então que fique bem claro, pessoal, todas essas divisões aqui, ó, 267 por 5, 230 por 5 e 245 por 5 são continhas de divisões que vocês vão fazer aí, ó, na mão, totalmente sem uso de calculadora. Então é bom ir praticando, certo? Vamos para a questão 3. Na questão 3 diz assim: veja o quadro de funcionários de uma papelaria e seus respectivos salários. E na alternativa A diz assim: qual é o salário médio dos funcionários dessa papelaria? Já na alternativa B diz assim: quantos funcionários dessa papelaria estão recebendo salários abaixo da média? Então aqui na primeira coluna nós temos a função de cada funcionário: gerente, vendedor e caixa. Na coluna do meio, a quantidade de funcionários, né? Então nós temos um gerente, 2 vendedores e 4 caixas. Cada um recebe um salário diferente do outro, de acordo com o cargo ocupado. Então o gerente fica aqui com 2.800, cada vendedor vai receber 1.400 e cada caixa vai receber 700. Então se você quer saber o salário médio, você vai ter que somar todos os salários e dividir pela quantidade de funcionários. Agora cuidado, porque essa questão aqui eu coloquei de propósito. Como são 2 vendedores, você vai ter que multiplicar 2 vezes 1.400. Ou então somar 2 vezes esse valor, 1.400 mais 1.400. Já aqui no caixa você vai fazer, ó, 4 vezes 700, ou então pegar esses 700 e somar 4 vezes, ok? Mas eu creio que você não vai sair somando essa quantidade de números. É muito melhor você multiplicar. Veja aqui como fica se você for somar várias vezes. Note que a conta aqui, ó, fica com bastante números. Então é melhor você fazer dessa forma aqui, olha só. Essa forma aqui você anula, você não faz dessa maneira. Não estaria errado, certo? Só que dá mais trabalho. É bem melhor você fazer dessa forma aqui, ó, fica mais organizado. Então 2.800 do salário do gerente, 2, porque são 2 vendedores, vezes 1.400, 4 vezes 700, porque tem 4 caixas. Veja que tudo isso está sendo dividido por 7. Por que 7? Porque é a quantidade total de funcionários. Então, quando você fizer essas multiplicações, ó, vai chegar a 2.800, mais 2.800, mais 2.800, tudo isso dividido por 7. Você vai finalizar aqui, ó, em 8.400 dividido por 7. Finalizando aqui na resposta, ó, 1.200 é o salário médio. Já na alternativa B, ele diz assim: quantos funcionários dessa papelaria estão recebendo salários abaixo da média? Se a média é 1.200, quantos funcionários estão recebendo um salário abaixo de 1.200? Você vê aqui, ó, na tabela que são 4 funcionários que recebem abaixo de 1.200. Então aqui na alternativa B você vai colocar 4 funcionários, finalizando assim a questão de número 3. E também um conteúdo de estatística. Agora vamos rumo ao conteúdo de potenciação.